Você sabia que existe um quadrinho onde o Senhor Incrível perde seus superpoderes? Quem fica na responsa de liderar a família Pera é a Helena, a mulher elástica, enquanto o Beto tem que cuidar da casa e do Zezé até descobrir o que aconteceu com sua super força. Irmão, a Violeta tem até um novo namorado, se liga nessa história. E estamos de volta para mais um vídeo aqui no HQJ, eu sou o John, sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje eu quero contar a história Os Incríveis, Incrível Retorno. E já de cara temos essa capa linda do Senhor Incrível com cara de cansado se apoiando nos trem ali, com os trilhos já tudo zoado no chão e uma garotinha já oferecendo pirulito ali para ele. E esse já é um momento desse volume quando o herói, né, ele começa ali a perder os poderes, e a gente vai ver isso daqui a pouco já. Bom, essa história foi lançada em 2011 com 4 partes que foram separadas em 2 volumes. E é escrito por Mark Waid, né, com Márcio Takara ali cuidando da arte. Embora não esteja claro se essa história é canônica, no caso dela ser canônica, há indícios que ela se passa ali, né, após o segundo filme, embora tenha sido lançado muito antes do filme. E em nada atrapalha a história principal, né, do primeiro ou do segundo filme. Então sim, ela pode ser canônica, né, mas lembrando que eu não estou afirmando, né, porque a história não deixa claro e eu também não encontrei nada na net falando a respeito. Essa história ainda serve para explorar um pouco mais alguns problemas ali de confiança, humildade, união ali, né, entre a família Pera, né, algo que a gente viu bastante ser abordado ali no segundo filme. E não esquece o like no vídeo aí, né, me seguir para ficar por dentro das novidades aqui do canal. Lembrando sempre que as alterações de imagem, de fala, foi para preservar a obra original. E agora chega de enrolação e bora pra história. E nossa história começa em um zoológico onde o vilão Futurion coloca uma bomba de involução lá dentro da jaula dos animais. John, o que é uma bomba de involução? Calma, rapaz, calma que você já vai descobrir. Repara como esse dispositivo lembra demais aquelas aranhas de metal que o Síndrome usou lá para pegar o Senhor Incrível no primeiro filme. Legal demais, né? Bora lá, esse dispositivo começa a causar umas mutações ali nos bichinhos, né? E aí tem esse momento bizonho dos animais do zoológico, tudo transformado em uma espécie doida ali que mistura tipo dinossauro com animais zoológicos, tipo como se tivesse desevoluído, sabe? É algo aí, por isso o nome involução, né? Tem até um tiranossauro com cabeça de hipopótamo, a tromba do elefante, bem na ponta da cabeça da tromba do elefante tem uma cabeça. Olha que bizarro isso, cara. Meu, a família tava ali pelo zoológico, né? Aí como não tinha mais nada pra fazer, foi enfrentar os bichos. Aquele básico, né? Proteger os civis, dar porrada enquanto a Violeta cuida do Zezé, nada demais. Mas aí rola uma parada bem interessante, porque o Senhor Incrível vai dar uma bofetada lá no Futurion e o bicho nem se mexe. Meu, aí ele até sacaneia o Beto, falando que ele já tinha amassado a cabeça dele com um soco daquele em outros momentos. Tava perdendo o jeito, sabe? Aí ele dá uns tiros e quem salva o Beto é o Flash, enquanto a Violeta mete uma rajada de campo de força pra cima do vilão. Rapaz, o bichinho cai, a Helena derrubou o Elefantauro em cima do cara, e sem muita enrolação aqui, os animais vão voltar pras jaulas, né? E eles vão pegar o vilão pra levar pra cadeia. O Beto tem até dificuldade ali pra puxar o cara na hora. Vocês já estão vendo a força indo embora, né? Já na casa deles tem aquela rotina que a gente já conhece do primeiro filme, sabe? Uma rotina mais real, de humano de verdade, né? Conversando, fazendo as coisas de casa, o Beto até meio que se impondo ali como líder. A Helena fica preocupada, né? Falando que ele tá agindo estranho já tem alguns dias. Mas tudo isso aí é interrompido com os vizinhos novos deles que chegam ali, né? A Gilda e o Jaime. Traz até umas coisas ali, né? Pra eles comerem, né? Meio que já tinham combinado, né? Já tinha um tempo, né? Quando eles se mudaram. Aí tem um momento descontraído ali da família, fazer amigos, sabe? Nhenhenhen, se conhecer melhor. A Violeta começa até a conversar com um boy novo, né? Que é o filho ali do casal. E vocês sabem que a Disney ama fazer referência aos outros filmes, né? Se liga no Flecha e no outro menino vestido de Toy Story pra brincar. É até legal ver esse momento, cara. Galera, um tempo depois ali, o Flecha tá vendo TV e começa a passar detalhes da prisão do Futurion, né, que tinha sido mais cedo. Só que o menino repara que os olhos do cara brilharam por um momento ali, né, durante a transmissão. Só pra vocês entenderem, né, ele costumava fazer, ele o vilão, né, ele costumava fazer isso pra ativar suas bombas. E mesmo a galera incrível tendo recolhido todas as bombas de manhã, o Beto resolve dar um rolê pelo relógio naquela noite, né, pra dar aquela garantida. Mano, ele nada com foco, olha embaixo de jabuti gigante e vai encontrar um negócio lá no meio dos leões. Ele até consegue pegar o dispositivo sem acordar o Mufasa, mas aí ele resolve mexer no treco e ativa sem querer. Aí os leões acordam e partem pra cima do cara.
O Beto corre, né, até uma grade ali, né, e aí ele começa a se espremer todo igual rato no esgoto para tentar fazer, né, o negócio se entortar e ele poder passar. E nessa o Lion quase pega ele, só não pega porque o gelado aparece nos minutos finais ali para dar aquela congelada em tudo. O famoso fica frio aí, né? Na realidade, o Senhor Incrível tinha chamado o gelado para vir com ele, mas por questão de logística ele se atrasou. E é aí que o Beto finalmente revela para ele que não chamou o resto da família porque ele não queria que a galera visse que ele está perdendo seus superpoderes. E aí já começando a parte 2 dessa história, o Senhor Incrível está em casa passando um sufoco danado para abrir um pote. Nós, Mero Mortais, se entendemos, esse troço aí só se abre no soco. Ele começa a mandar a real ali pro Lúcio, né? Lúcio é o gelado, pra quem não lembra o nome dele. E ele fala, né, que 2 semanas atrás foi tentar parar um trem, né? Porque lembrou de uma cena do Homem-Aranha. Só que não foi muito legal, né? Ele quase virou carne moída. E tipo, na semana seguinte já rolou outro lance com o Guindaste que também caiu. E aí sim ele virou carne moída. E aí eles continuam nessa conversa, né? Tentando pensar em alguma coisa que aconteceu, tipo um gás venenoso e tal. Lembrando, né, as coisas ali, né? Que poderiam ter resultado nessa perda dos poderes dele. A Helena até aparece ali na hora, quase pega a conversa, né? Mas aí eles metem o louco e acaba ficando por isso mesmo. E atenção, na hora que o gelado vai embora, ele manda o Beto consultar um tal de Dr. Sam Bridge. Manja clínico geral, né? Então, esse cara é uma espécie de médico geral. Só que de heróis. E nessa noite, a Violeta já tá de papinho com o Alex, tá? O filho do vizinho que a gente viu mais cedo. O que será que aconteceu com o Tony Rodrigues, hein, essa altura? Galera, no dia seguinte, o Beto vai ver o doutor, que é mó figura, cara. Se liga como ele parece um mini Einstein misturado com, sei lá, talvez Jimmy Neutron. E, meu, esse cara é irmão da Edna, cara. É sério isso, tá? Eu fiquei imaginando como deve ser um personagem divertido de se ver nos próximos filmes. E até mesmo a relação dele ali com a Edna, né? Isso, claro, imaginando que teremos mais filmes, né? Não custa sonhar. Cara, ele faz vários testes e experimentos ali com o Senhor Incrível, né? Cada um mais doido que o outro. E no final ele fala, ah, cheguei à conclusão que tu tá sem poderes. Ah, Beto, pô, já sabia, né, mano? É engraçado isso, velho. Mas na real, galera, ele não encontrou nada de anormal no Beto. O cara tava bem de saúde, apesar da pressão alta. Só tava sem poderes mesmo. Tipo, subiu do nada. Mudando o local, já de volta em casa, o Beto tá jogando uma partida de basquete com aquele vizinho novo lá. E o cara tem que se esforçar nesse basquete, hein? O Flecha vem até elogiar ele pela suposta atuação de fraqueza dele. E é muito legal ver esse sorrisinho, né, do Beto, aquele sorrisinho de quem tá fingindo que tá tudo sob controle, mas soltou um marronzinho, sabe? E aí já na cozinha, né, a Gilda tá lá preparando os biscoitos, enquanto a Helena tá meio que desabafando ali, né, sobre o Beto não ser muito sincero com ela e tal, sabe? Coitada, cara, a bichinha tá tão assim mal com isso aí, que ela fica até sem fome, né? E os exércitos esbaldando nos biscoitos, né? Ou bolacha, dependendo da parte do Brasil que você estiver assistindo. Vai rolando isso aí até a Violeta ver uma notícia de desastre na rodovia. E óbvio, né, já vai avisar a galera. E aí se liga, você se lembra do carrinho velho do Senhor Incrível lá do primeiro filme? Que se transformava todo e tal, né, virava um carrinho top de super-herói. Então, aqui eles deram um upgrade. O carro também se transforma, só que agora é pra família inteira. E nesse carro doidão, todo personalizado e turbinado aí, o que vocês acharam desse novo carro? Deixa aí nos comentários. Eu curtia muito mais aquele carrinho antigo preto lá, né, do Senhor Incrível. Lá na rodovia teve um deslizamento de terra, né? Terra não, pedra. Tipo, prendeu o ônibus, né, escolar, né, com uma outra pedra gigante em cima, né, que poderia cair a qualquer hora. Então a Helena joga o Beto para segurar a pedra enquanto a galera vai tirar as crianças. O Beto até tenta dizer não, né, para ficar de fora, né, porque ele tá sem força, né? Mas ele não conta a verdade, aí fica difícil de ajudar, né, meu amigo? Velho, a Helena entra no ônibus e antes mesmo deles começarem a sair, cai uma lancheira no chão. E acredite, só isso já faz a pedra tombar com o Senhor Incrível. A Vi, que estava na atividade, monta tipo uma rampa, né, de campo de força, e aí o Beto desliza, né, por cima com a pedra. E só não deu ruim com o cara, porque a Helena se estica toda e cata ele no ar antes de cair. Na hora ela até acha que ele tinha escorregado, né, alguma coisa assim. E então o Beto, sem escolhas, finalmente manda a real que está sem os poderes. Claro que a Helena fica chateada pra caramba, né, e até meio brava, porque ele não só quase morreu, ele também colocou toda a equipe em perigo, né. E aí ela vira pra ele e falou, Pimentão, é o seguinte, até resolvemos essa parada aí da tua força, tu fica em casa. E é uma mudança total
total ali no esquema da equipe, em particular ainda pro Beto, né, que sempre se vê ali, né, como superior a todos os outros super-heróis, né? Mas o pior, cara, é que o capítulo acaba aqui, galera. E no próximo volume vamos ver um ataque ao shopping, enquanto o Beto tem que ficar em casa. Mas será que ele vai ficar em casa mesmo? Vai ter uma descoberta surpreendente sobre os poderes do Ser Incrível, o retorno de um super vilão e a conclusão dessa história. Será que o Senhor Incrível vai recuperar seus poderes? Se não quiser perder tudo isso, já se inscreve aí no canal, deixa um like no vídeo, comenta o que você acha do Senhor Incrível perder os superpoderes e por que você acha que ele perdeu. Já curte as outras histórias e vídeos aqui do canal enquanto não vem a parte 2 e logo mais eu tô de volta. Se quiser ver mais detalhes dessa história ou deste capítulo, não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi aquele resumão. Muito obrigado a todos, um grande abraço e tchau!